O livro de Daniel. A história está registrada logo após o primeiro ataque da Babilônia contra Jerusalém, e eles cercaram a cidade e seu templo e levaram um grande número de israelitas para o exílio. Dentre eles estavam 4 homens da linhagem do rei Davi: Daniel, que foi nomeado Beltesazar, e seus 3 amigos, aos quais você provavelmente conhece por seus nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Este livro conta a história de suas lutas para manter a esperança na terra de seus conquistadores. A estrutura do livro parece simples a princípio. Os capítulos de 1 a 6 contêm histórias sobre Daniel e seus amigos na Babilônia, enquanto nos capítulos 7 a 12 contém as visões de Daniel sobre o futuro. Mas essa divisão em 2 partes é ainda mais interessante se vista com uma outra estrutura, que é a linguagem do livro. Começa em hebraico, o idioma dos israelitas, mas os capítulos 2 a 7 são escritos em aramaico, uma língua prima do idioma hebreu, amplamente usada nos impérios antigos. Mas então nos capítulos 8 a 12 retorna ao hebraico. Essa estrutura mostra como os capítulos 2 a 7 são uma seção coerente, mas também destaca a importância dos capítulos 2 e 7. Para o entendimento do restante dos capítulos do livro, vamos nos aprofundar. O capítulo 1 introduz a tensão básica da primeira metade do livro. Daniel e seus amigos, eles são realmente sábios e capazes, e eles são recrutados para servir no palácio real da Babilônia, mas eles são pressionados para desistir de sua identidade judaica para viver e comer como os babilônicos e violar as leis judaicas sobre comida encontradas na Torá. Então eles recusam e escolhem ser fiéis à Torá, e isso os coloca em perigo. Mas Deus os liberta, e eles acabam sendo exaltados pelo rei da Babilônia. Depois começa a seção aramaico, a qual você verá que tem esse design simétrico bem interessante. Primeiro, o rei da Babilônia tem um sonho que somente Daniel é capaz de traduzir. É sobre uma grande estátua feita de 4 tipos de metal, e isso simboliza uma sequência de reinos cuja cabeça é a Babilônia. Mas então uma grande pedra cai e destrói a estátua, e a transforma em uma grande montanha. Esse sonho é o primeiro de muitas visões simbólicas do livro, e essa introduz uma linha do tempo básica de todas elas. Daniel diz que a estátua representa uma sequência de reinos humanos pós-Babilônia, e todos eles encherão o mundo de Deus com violência. Mas um dia o reino de Deus virá e confrontará e humilhará esses reinos arrogantes do mundo, e encherá a terra com a justiça curadora do reino e a lei de Deus. Depois disso, o capítulo 3 conta a famosa história dos 3 amigos de Daniel, que se recusaram a se prostrar e adorar a grande estátua de um ídolo, que é como a estátua do capítulo 2, representando o seu rei e o poder imperial. Então seus amigos são perseguidos, eles são jogados em uma grande fornalha. Mas Deus os liberta da morte e eles são exaltados pelo rei, que reconhece que o Deus deles é o verdadeiro Deus. Depois disso, temos um par de histórias sobre os reis babilônicos, o pai Nabucodonosor e seu filho, Belsazar. Os dois são cheios de orgulho por causa de seu poder imperial. Então, como no capítulo 2, Deus alerta ambos em sonhos e visões, que como no capítulo 2, somente Daniel pode interpretar. Ele diz que os 2 reis devem se humilhar perante Deus, e os 2 arrogantes resistem. Então, Nabucodonosor é cometido com loucura, e ele se torna como uma fera no campo. Mas então ele se humilha perante Deus e sua humanidade retorna a ele, e ele é restaurado como rei. Isso é um contraste com seu filho, Belsazar, que não se humilha perante Deus, e ele é assassinado naquela mesma noite. Agora, essas 2 histórias trazem essa imagem de Gênesis 1 e 2 e Salmo 8, onde os seres humanos são retratados como a imagem real de Deus. Ele lhes deu autoridade para governar sobre os animais do campo, as aves do céu, em nome de Deus, que é o verdadeiro rei do mundo. Mas quando os reinos humanos esquecem disso, quando eles se rebelam e fazem de si e de seu poder um Deus, eles se tornam menos do que humanos, como animais violentos que irão enfrentar a justiça de Deus. O que nos leva ao capítulo 6, o par do capítulo 3. E dessa vez é Daniel quem está sendo perseguido, porque ele se recusa a orar e adorar o rei como um Deus. E assim como os amigos, ele é condenado à morte e é jogado na cova dos leões. Mas Deus o livra das feras. E como os amigos, o rei exalta Daniel e louva o seu Deus. O que nos leva ao capítulo 7. É o par do capítulo 2 e o centro do livro, onde todos os seus temas se unem. É mais um sonho, mas é um sonho de Daniel neste momento. E ironicamente ele não consegue entender o sonho até que um mensageiro angelical lhe explique. Ele vê uma série de 4 animais. O primeiro é como um leão, em seguida como um urso e então como um leopardo alado. Cada uma delas simboliza um reino arrogante. E por último, é uma super fera identificada como um império muito mau e possui vários chifres, um símbolo comum para os reis do Antigo Testamento. E há um chifre específico, que é uma imagem de um rei arrogante que se exalta acima de Deus e persegue o povo de Deus. Agora, eles são simbolizados por uma figura chamada de Filho do Homem, que
que é uma imagem tanto para o povo da aliança de Deus, mas também para o seu rei, a partir da linhagem de Davi. Mas então, de repente, Deus, que é chamado o Ancião dos Dias, vem e estabelece seu trono. Ele destrói a besta e exalta o Filho do Homem sobre as nuvens, onde ele se senta à direita de Deus, e compartilha o domínio de Deus sobre as nações. Podemos olhar para trás agora e ver como todas essas histórias da primeira metade encaixam. As 3 histórias de fidelidade, apesar da perseguição. Essas são destinadas a oferecer esperança para o sofrido povo de Deus entre as nações, mas eles sofrem porque reinos humanos se rebelaram contra Deus e tornaram-se bestas, e essas visões encorajaram a paciência que o povo de Deus deve esperar que ele traga o seu reino e governe nosso mundo e reivindique o seu povo sofrido. Mas levanta a questão sobre quando Deus vai fazer isso, e é isso que essas 3 últimas visões vão explorar. No capítulo 8, Daniel tem outra visão sobre 2 bestas no final do capítulo 7, mas dessa vez eles são simbolizados por um carneiro, que nos é dito na visão que é uma imagem do império dos Medos e Persas, e então por um bode, que é uma imagem antiga da Grécia, e da cabeça do bode saem muitos chifres. Um deles simboliza o rei malvado do capítulo 7, e nos é dito mais sobre ele, que ele vai atacar Jerusalém, e exaltar-se sobre Deus e defraudar o templo com ídolos. No entanto, no final, ele será destruído por Deus, que irá exaltar seu povo e seu reino. Agora, no capítulo 9, Daniel está muito intrigado, especialmente a respeito de quando tudo isso vai acontecer. Então ele consulta o rolo da profeta Jeremias, onde Deus diz que o exílio de Israel irá durar apenas 70 anos. Então, para Daniel, os 70 anos estavam quase no fim, e ele pede que Deus cumpra logo sua promessa, mas o anjo vem e o informa que a rebelião de Israel continuou, então seu tempo de exílio e opressão continuará por 7 vezes mais do que Jeremias profetizou. Daniel fica profundamente perturbado com isso e tem uma visão final. Nos é mostrado a mesma sequência de reinos, Pérsia e então Grécia, e Alexandre o Grande, seguido por reinos menores, todos levando a esse último reino do norte, que invadirá Jerusalém, colocando ídolos no templo e se exaltando sobre Deus. Mas então, de repente, esse rei encontra sua ruína. Existe um infindável debate sobre o que essas visões querem dizer. Muitos veem uma conexão clara com a exploração do rei sírio Antíoco, em 160 a.C. Ele matou muitos judeus fiéis em Jerusalém e colocou ídolos no templo. Outros pensam que apontam para o papel do Império Romano na execução de Jesus Cristo e a destruição de Jerusalém e do templo em 70 d.C. E ainda há outros que pensam que isso será cumprido em eventos futuros que ainda acontecerão quando Jesus voltar. Agora, o problema é que estes símbolos e números não batem perfeitamente com qualquer uma dessas visões, mas abrem uma possibilidade de que, de certa forma, todas elas podem estar certas. O livro de Daniel é desenhado para dar esperança para todas as futuras gerações do povo de Deus, e fez isso nos dias do Império de Antíoco, e tem feito desde então. É por isso que Jesus pôde usar as imagens de Daniel para descrever e confrontar os líderes opressivos que ele confrontou em Jerusalém. Essa é a razão porque João, o visionário que escreveu o Apocalipse, pôde adaptar as visões de Daniel e aplicá-la a Roma de seus dias e também a todos os futuros impérios opressores. Então, o ponto de Daniel é que todas as gerações de leitores pudessem achar aqui um padrão e uma promessa. É um padrão que humanos e seus reinos se tornem feras violentas, quando glorificam o seu próprio poder, quando redefinem o que é certo e o errado, e não reconhecem Deus como seu verdadeiro rei. Mas Daniel também confia na promessa de que um dia Deus irá enfrentar a besta. Ele resgatará seu mundo e seu povo, trazendo seu reino sobre todas as nações. Então, para todas as gerações, esse livro fala uma mensagem de esperança, que deve motivar a fidelidade. E é sobre isso que trata o livro de Daniel.